Você já deve ter ouvido histórias sobre alguns dos deuses da mitologia grega. Zeus, Poseidon, Atena, Hera, Hades. Mas, por um acaso, você já parou para pensar como tudo isso começou? Como foi a criação do universo de acordo com a mitologia grega? Eu sou Benjamin e sempre fui um apaixonado por história e mitologia. Por se tratar de mitologia, eu gostaria de deixar claro que existem versões diferentes da criação do universo. Portanto, nós escolhemos a versão mais confiável para te passar. Então, vamos lá? De acordo com a mitologia grega, tudo começou com um deus primordial. Esse deus era chamado de Caos. O interessante é notar que a sua própria retratação geralmente não possui uma forma definida. Justamente por ser o primeiro dos seres, é como se Caos fosse mesmo uma essência. Caos vivia isolado desde sempre. Não havia nada à sua volta. Somente o vazio se estendia por toda a existência. Por milênios e mais milênios, Caos vivia sozinho. A partir de um certo ponto, começou a se sentir sozinho. Precisava de companhia. E foi aí que surgiu a ideia de se criar um mundo e todo o universo. A partir de Caos, surgiu Gaia, que representa a figura da Terra ou da Mãe Terra. Junto com a Gaia, ainda surgiram Nix, a noite, Érebo, a escuridão, Eros, o amor e o Tártaro, que no caso é o submundo. Todos esses seres geraram outras entidades que ajudariam a reger o universo e todas as coisas que estariam nele. Mas o nosso destaque vai para Gaia. Gaia era considerada a mais bela de todos os seres, porém mesmo assim ela sentia que faltava alguém, e assim ela gerou Urano, com o objetivo deste ser o seu companheiro e amor. Urano era o céu, e por isso passou a ser o governante do universo, sendo identificado por vezes como rei. Mas por amar Gaia, sempre ficava junto dela e a visitava constantemente. E desse amor surgiram vários filhos. Sério, muitos mesmo. Juntos tiveram 12 titãs. São eles: Oceano, Céus, Crio, Hipério, Jápeto, Teia, Reia, Temis, Mnemósine, Febe e a amada Tétis e, por último, Cronos. Cada um desses titãs representava algum aspecto do universo. Por ser o senhor do tempo, Cronos era muito poderoso e por causa disso foi considerado o rei dos titãs. Aqui também fica um registro importante. Jápeto foi o pai de Atlas, Prometeu, Epimeteu e Monoécio. Prometeu e Epimeteu foram os encarregados de criar todos os animais e também o ser humano. E para distinguir a humanidade do restante da criação, Prometeu teria roubado o fogo dos deuses e entregado aos homens. Ele foi então castigado por Zeus. Mas como você percebeu, Zeus ainda nem existia, e essa história só aconteceria muito tempo depois da criação do universo e dos deuses. Mas vamos voltar às origens do universo. Além de ter os 12 titãs, Urano e Gaia ainda conceberam os 3 ciclopes e os 3 hecatônquiros. Mesmo sendo o governante do universo, Urano não era totalmente bom. Certa vez, ele teve uma visão do futuro. Ele viu que os seus filhos se tornariam muito poderosos. Temendo que o seu reinado fosse ameaçado, Urano decidiu prender todos os seus filhos no ventre de Gaia, mesmo que essa não concordasse com isso. Esse ato de violência fez com que Gaia sofresse duplamente. Primeiro porque sentia fortes dores e não tinha como parir os seus filhos. E segundo, que ela detestava saber que seus filhos estavam presos. Com isso, a ira com Urano chegou ao seu limite. Era a hora de destronar o rei do universo e colocar alguém novo. Gaia então tirou do seu próprio corpo aço, que ajudaria a formar uma foice. Para isso ela teve o auxílio de Nix. Em seguida, ela pediu a todos os titãs que a ajudassem a derrotar Urano. Nenhum deles quis desafiar o pai. Na verdade, só um deles que se aproveitou desse momento: Cronos. Cronos,
Sempre teve muita inveja de Urano e durante toda a sua vida desejou ser o governante de tudo. Ele prontamente aceitou tramar contra o pai. O combinado era o seguinte: no cair da noite, quando Urano fosse se deitar com Gaia, Cronos iria surpreender o pai e usar a foice. Dito e feito. Urano não percebeu a chegada de Cronos, e este, com a sua foice, conseguiu cortar os testículos do pai. Na sequência, Cronos conseguiu derrotar Urano e, assim, se tornar o novo senhor do universo. Um detalhe curioso é que, quando os testículos de Urano caíram no mar, eles começaram a produzir uma espuma. Essa estranha espuma foi a que deu origem a um novo deus, no caso, uma deusa. Desse cenário, acabou surgindo Afrodite, a deusa da beleza e da sexualidade. Esse fato também foi responsável por separar para sempre o céu da terra e ajudou a dar fim à primeira geração de deuses da mitologia grega. Com a ascensão de Cronos, se dava início à segunda geração. Mas antes de deixar o trono, Urano julgou uma espécie de maldição sobre Cronos. Algo que, de certa forma, pode ser interpretado como uma profecia. Ele afirmou que Cronos iria perder o seu reinado para um de seus filhos. O problema é que Cronos não cumpriu a sua promessa com Gaia. Após assumir o trono, ele não libertou os seus irmãos, o que deixou sua mãe novamente furiosa. Existe uma versão que afirma que ele chegou a libertar os irmãos, contudo que decidiu voltar atrás ao se sentir ameaçado por eles. De qualquer forma, Gaia também jurou vingança contra Cronos. E se tudo isso não bastasse, agora, da mesma forma que Urano sentia medo de seus filhos, Cronos passou a sentir medo dos seus descendentes. O novo rei se casou com sua irmã, Reia, e toda vez que Reia dava à luz a um novo filho, Cronos o engolia para que este não pudesse fazer nada contra o rei do universo. Reia nunca gostou dessa ideia e decidiu que o seu sexto filho, Zeus, jamais seria engolido por seu pai. Vale lembrar que os outros 5 irmãos de Zeus, e que eram Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, já haviam nascido e tiveram o mesmo destino. Quando chegou o momento de dar à luz, Reia pediu ajuda de Gaia. Como ela tinha problemas a serem resolvidos com Cronos, decidiu ficar ao lado de Reia e esconder o novo deus que iria nascer. Zeus nasceu na ilha de Creta, em uma caverna. Mas Reia tinha que entregar algo para Cronos devorar. Sem que seu marido percebesse, ela enrolou uma pedra em um conjunto de cobertores e entregou a Cronos, dando a entender que a criança estava dormindo. Como ele estava muito desesperado e confiava cegamente em sua esposa, nem chegou a se dar ao trabalho de ver se o que estava enrolado era realmente um bebê. Imediatamente, ele tomou aquele conjunto de cobertores e engoliu. Enquanto isso, Zeus ia se desenvolvendo. Ficava cada dia maior, mais forte e poderoso. Em algumas versões, durante sua infância, Zeus foi criado por Gaia. Em outras, aponta-se que foi uma cabra quem cuidou dele e o alimentou. Também há o mito de que, na verdade, a responsabilidade por sua criação tenha sido de uma ninfa. Seja qual for a versão, chegou o momento em que o filho mais novo de Cronos deveria enfrentar o seu pai e resgatar todos os seus irmãos que estavam presos. Mas Cronos não ia entregar o seu trono facilmente. Ele sempre foi um titã muito ambicioso e o poder significava muito para ele. Então, uma guerra pelo poder começou. Essa guerra ficou conhecida como Titanomaquia. Logo no começo, Cronos já sofreu uma grande derrota. Os seus 5 filhos que estavam presos dentro de sua barriga conseguiram escapar. Algumas lendas afirmam que Zeus fez com que Cronos os vomitasse ao se disfarçar de viajante e dar uma porção ao seu pai. Com seus irmãos libertos e contando com a ajuda dos Ciclopes e dos Hecatônquiros, o filho mais novo de Cronos enfrentou o pai e alguns titãs por cerca de 10 anos. No fim, Zeus
saiu vencedor e se tornou o novo comandante do Olimpo. A partir do reinado de Zeus é que foi dado início à criação dos seres que habitariam a Terra. E, finalmente, foi dada a missão a Prometeu e Epimeteu, como contamos anteriormente. O reinado do Deus dos céus é o início da ascensão da terceira geração de deuses. Um detalhe curioso é que ele acabou se casando com a sua irmã, Hera. Na mitologia grega, relações incestuosas eram bastante comuns. A partir deste momento é que a maioria das histórias da mitologia grega começam e se desenvolvem para o que a maioria das pessoas conhece. Mas como você percebeu, há uma origem bastante complexa, com um enredo muito sofisticado, fazendo esse tipo de literatura bem rico. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo encontro no canal Fatos Desconhecidos.